Eu vou falar sobre o capítulo 3, né? O mero viver, do livro que a gente está acompanhando, A Agonia do Eros. Bem, nesse terceiro capítulo do livro, A Agonia do Eros, o Byung-Chul Han vai falar sobre o mero viver. E o mero viver no sentido de preocupação única de assegurar a sobrevivência na descontinuidade, que é o que caracteriza a sociedade da positividade, de onde se ausentou a negatividade da morte. E essa morte simbólica, o autor vai usar não apenas no sentido de morte do mero viver, mas também no que diz respeito à renúncia da renúncia da consciência de si mesmo. E essa preocupação pelo mero viver, pelo sobreviver, retira da vida, o que defende o autor, aquela vivacidade que se constitui num fenômeno complexo. Então, meramente positiva é sem vida, e a negatividade seria essencial para essa vivacidade. Então, ele inicia dizendo que a comunicação erótica da antiguidade estava longe de ser algo ameno, e ele menciona Fícino, que diz que o amor é a pior das epidemias. E o amor é uma transformação e desapropria as pessoas de sua própria natureza e transfere para uma natureza estranha. Então, essa transformação, vulneração do amor, perfaz a sua negatividade. Negatividade essa que se perdeu totalmente, né, através da crescente positivação e domesticação do amor. Então, hoje permanecemos iguais e no outro só se busca ainda a confirmação de si mesmo, num movimento narcísico. O autor cita também Eva Illouz, no seu estudo Consumo do Romantismo, em que ela constata que, na atualidade, o amor se feminilizou e, com isso, adquiriu adjetivos do tipo íntimo, gentil, calmo, doce, confortável ou suave. E ela defende que o amor não apenas se feminilizou, como também foi positivizado e domesticado. E seguiu essa lógica do consumo desprovido de risco e ousadia, né? Sem nenhum excesso e delírio. Então, evita-se toda e qualquer negatividade e todo sentimento negativo. O sofrimento e a paixão, por exemplo, dão lugar a sentimentos agradáveis e excitações sem maiores consequências. Então, o autor, né, Byung-Chul Han, diz que essa total ausência de negatividade transforma o amor hoje num objeto de consumo e vai reduzir a uma busca insaciável por prazer. E o desejo do outro dá lugar ao conforto do igual. O que se busca é o confortável, o conhecido e, em última instância, realmente a imanência do igual. Mas na frente, no texto, ele adentra nos conceitos de Hegel, como a dialética do senhor-escravo, que denota uma luta de vida e morte. Então, o senhor não vai temer a morte, porque o seu desejo pela liberdade, por reconhecimento e soberania, vai elevá-lo, né, acima das preocupações voltadas para o mero viver. E já do contrário, é justamente o medo da morte que leva o futuro escravo a submeter-se ao outro, esse outro que seria o senhor. Então, esse futuro escravo, né, prefere a escravidão à ameaça da morte, e ele se apega a esse mero viver, à mera sobrevivência. E nessa relação fica perceptível que o trabalho e o mero viver têm uma codependência intrínseca, e são reações à negatividade da morte. E a defesa do mero viver hoje se intensifica e vai se transformando numa absolutização e fetichização da saúde. E o escravo moderno prefere o mero viver frente à soberania e à liberdade. E a morte já não tem mais um lugar nesse catálogo de desempenho do mero viver. Então, ele continua dizendo que o Eros, enquanto esse excesso de transgressão, nega tanto o trabalho quanto o mero viver, e por isso o escravo que se apega ao mero viver e ao trabalho não é capaz de experiência erótica, de desejo e cupidez erótica. Daí, então, ele vai dizer que o sujeito de desempenho de hoje equipara-se a esse escravo hegeliano, até o ponto em que ele já não trabalha para o senhor, mas se explora a si mesmo voluntariamente. E o capitalismo absolutiza o mero viver.
o bem viver não vai ser o seu telos, o seu objetivo final. E a sua gana por acumulação e crescimento se volta contra a morte, que se lhe afigura como uma perda absoluta. E para Aristóteles, que ele também cita, a pura aquisição de capital é perigosa, né, danosa, porque não é uma busca pelo bem viver, mas apenas uma busca pelo mero viver. Então, o Byung-Chul Han volta ao pensamento de Hegel quando ele traz o conceito de absoluto, que para Hegel significa, acima de tudo, o amor. Então, Hegel diz que no amor é possível encontrar os momentos que apresentamos como conceito fundamental do espírito absoluto, como retorno reconciliado do outro em direção a si mesmo. E o absoluto significa o não restrito. E é precisamente o espírito restrito que quer imediatamente a si mesmo e se aparta desse outro. E o absoluto, ao contrário, é o espírito que reconhece e aceita a negatividade desse outro, não se afastando dele. E, segundo Hegel, a vida do espírito não é o mero viver que persevera diante dessa morte e se protege imune frente à devastação, mas é antes a vida que o sustenta e se mantém nele. Então, o espírito deve essa sua vivacidade, né, precisamente à capacidade de morrer. O absoluto não é o positivo que se afasta do negativo, mas, ao contrário, o espírito olha o negativo diretamente nos olhos e permanece junto dele. E é absoluto porque ousa avançar para o extremo, para a negatividade extremada, incorporando-a em si e incluindo-a em si, né? Então, onde vige o puramente positivo, o excesso de positividade, ali não vai haver espírito, é o que ele diz. E a definição de absoluto de Hegel é justamente essa conclusão. Hegel diria que é a própria vida que é uma conclusão. E a conclusão seria uma violência, uma exclusão violenta do outro, se ele não fosse uma conclusão absoluta, mais restrita. E a conclusão absoluta vai ser uma conclusão longa, lenta e precedida por esse demorar-se junto ao outro. Então, portanto, não é toda conclusão que significa violência. Pode-se concluir e fechar paz, como na amizade, que é uma forma de conclusão. Mas o amor é a única conclusão absoluta. É o absoluto que pressupõe a morte e a entrega de si mesmo. Porque Hegel vai dizer justamente que a verdadeira essência do amor consiste precisamente nisso, renunciar à consciência de si mesmo e esquecer-se no outro si mesmo. E a consciência do escravo hegeliano é restrita, então não é capaz dessa conclusão absoluta, porque não consegue renunciar à consciência de si mesmo, ou seja, não consegue morrer. E o amor, enquanto conclusão absoluta, atravessa a morte. E ele diz assim que é bem verdade que morremos no outro, mas dessa morte surge um retorno a si mesmo, mas é um retorno reconciliador a partir do outro. E ele vai dizer também que o sujeito narcisista depressivo também não é capaz de tirar conclusão, mas sem essa conclusão, né, tudo se esvai, tudo se desfaz, e assim não adquire uma imagem própria estável, que é igualmente uma forma conclusiva. Mas não é por acaso que essa indecisibilidade, inconclusividade, incapacidade de decisão pertence essencialmente aos sintomas da depressão. E a depressão é característica de uma época na qual, segundo o autor, pelo excesso do abrir e escancarar, se perdeu a capacidade de concluir e de dar um fecho, de fazer essa conclusão. Então, desaprendemos a morrer porque já não conseguimos dar esse fecho na vida. E também o sujeito do desempenho, ele vai dizer que é incapaz de conclusão e de acabamento, e rompe-se sob a coerção de ter de produzir sempre mais desempenho. De novo, está ligado ao mero viver e foge do bem viver, que o autor cita. Ele vai citar novamente Ficino quando ele diz que o amor significa morrer no outro. E na medida em que eu te amo e em que tu me amas, eu me reencontro em ti, que pensas em mim, e me reconquisto como dizer sim à vida até a morte. Então, o que se confirma aqui não é o mero viver, que foge da negatividade da morte,
mas, ao contrário, é o impulso de vida que se aproxima do impulso de morte, elevado e confirmado até o extremo. E o Eros é o intermédio da elevação da vida até a morte. Isso porque, embora inicialmente a atividade erótica seja uma inundação de vida, o objeto dessa busca psíquica, que, como foi dito, não depende da preocupação, né, pela propagação da vida, não é estranho à morte. Então, ele conclui dizendo que a negatividade da morte vai ser essencial para essa experiência erótica, e não vai existir amor se ele não for em nós como a morte. A morte vale sobretudo para o eu, e os impulsos vitais eróticos sobreinundam e transgridem sua identidade imaginário narcisista. E em virtude de sua negatividade, eles se apresentam como impulsos de morte. Então não existe apenas aquela morte, novamente, que significa o fim do mero viver. Mas tanto a renúncia da identidade imaginativa do eu, quanto a suspensão da ordem simbólica a qual o eu deve sua existência social, societária, representa também a morte que seria mais grave do que esse fim do mero viver. É isto. Tem uma questão, assim, eu acho muito interessante, mas, assim, o que é felicidade? E me parece o tempo todo que ele está falando de pacto, não está, não? De pacto? Pacto. Essa relação eu-outro, eu-outro. Ele está falando de Eros, né? Eros é ligação. Eu estava lendo um texto ontem que ele falava que a primeira versão do Eros, que não é a mais conhecida, era esse Eros que tem uma representatividade associada à pulsão de morte, ao uno, aquele que se funda de si mesmo, que não prevê uma ligação. E aí, esse que a gente conhece mais, ele tem essa relação direta com a ligação, com a vida. Então, Freud vai falar da dualidade funcional, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. E aí, a autora que eu estava lendo, ela disse que, na verdade, é como se Freud trouxesse essas duas concepções de Eros. A primeira, que estaria mais relacionada à pulsão de morte, e a segunda, que teria esse aspecto mais de pulsão de vida, de ligação. E aí, eu acho que acho que isso tem até a ver com a minha pesquisa um pouco, assim, essa questão da dimensão trágica, da vivência amorosa, do encontro com o outro, disso que não é um conto de fadas, disso que me gera algum tipo de desconforto, algum tipo de estranhamento, que não vai ser um outro palatável, um outro consumível, né? Porque esse outro tem a sua, a sua alteridade mesmo, a sua individualidade, e de como a gente tende a querer apagar essa concepção, né, erótica disso que de alguma forma não é igual, não é espelho. Isso é interessante. Você está se referindo a Segato? Não. Qual autor? Esse era sobre o mito. Deixa eu ver aqui. Isso é interessante porque o tempo todo ele esbarra no texto, parece, nessa noção de que esse amor é impossível. Eu Vocês ficar na têm, sua também faz. vocês têm essa impressão? Fica essa sensação? Sim, Ana Sui, né? Mas não é da Ana Suíra, eu estava falando, eu já te dizer de quem que eu estava falando. Porque é isso, né? Eu estava falando de Ana Vicentina de Azevedo. Mas a Ana Sui também fala isso, essa é uma leitura psicanalítica, vamos dizer assim, que acaba, embora o Byung-Chul Han não vá muito para a psicanálise, ele acabe assim, ampliando mais o âmbito de referências, mas algumas referências do Byung-Chul Han, como essa própria lógica do senhor e do escravo, ela é apresentada por Lacan também. Então, vários autores contemporâneos, eles acabam resgatando essa lógica do senhor e do escravo para fazer pontuações nas teorias. Só que o Byung-Chul Han traz uma outra dimensão, porque o Lacan ele vai dizer que, na verdade,
o escravo teria um lugar de gozo, né, nessa relação. Uhum. E aí o Bicho-Han, ele não traz tanto essa perspectiva do escravo como esse lugar privilegiado. Você falou da Ana Sui, né? Sui, e da Ana Vicentino, né? Vicentini. Vicentini. E eu acho que, bom, é que isso me interessa também, porque isso esbarra na minha pesquisa sobre a questão do amor materno, né? E ele fala da transgressão aqui, né? Que nega o trabalho, quanto mero viver, né? Só que ao mesmo tempo é atravessado por uma impotência, né? Como se o Eros tivesse fadado a um fracasso mesmo, a um apagamento pela, né? Na perspectiva que o Johnson está trazendo, como se assim é uma presa fácil para esse, digamos assim, sistema, né? De empreendedor de si mesmo, de sujeito do desempenho, que é muito parecido com o sujeito disciplinar, né? Que Foucault traz, que também tem pressuposto ter um certo desempenho, né? Mas com algumas diferenças. Só que é interessante quando ele fala desse Eros transgressor, porque aí o Eros aparece como uma espécie de ameaça ao status quo, né? Como uma ameaça a si mesmo, né? Ele fala o tempo todo da morte de si mesmo, como se para alcançar esse Eros, você realmente tivesse que Abrir mão de de si si, né? para alcançar isso, né? E aí é que vem uma contradição que eu acho interessante, porque o Eros, né? Abrir mão de si, né? A morte de si, para atingir esse Eros, né? Mas é aí que está uma contradição, porque o Eros, ele não é justamente um viver, ele não se contrapõe ao mero viver, ele não é, então, um engrandecimento de si em alguma medida. Ele fala que ao mesmo tempo é uma morte, mas é um enfraquecimento do si mesmo que promove um outro tipo de fortalecimento. Ele fala alguma coisa assim no primeiro capítulo. E eu achei confuso também porque ele estava no início do livro ele fala justamente dessa questão de alteridade, de que o Eros está morrendo porque a gente está buscando a semelhança cada vez mais. Mas se ele está falando da morte de si, não seria um apagamento para tentar estar mais próximo do outro? Isso não, de certa forma, não remete a uma similaridade, mais do que a uma diferença? Porque assim, eu não posso me manter enquanto eu nessa relação. Eu preciso da morte de si para alcançar esse Eros. Então, eu acho um pouco contraditória essa ideia também, né? Porque se no início do livro ele vai falando justamente de alteridade, de buscar a diferença, de que o Eros se faz na diferença, por que agora ele está falando que precisa da morte? É uma coisa que talvez mais para frente a gente, né, ele vai desenvolver isso, vai trazer alguns outros elementos. Mas me parece que tem uma contradição que vai aparecendo, assim. O que me remete aí é o si na dimensão imaginária do Lacan, que é essa coisa do espelho. Não é que eu vou me apagar totalmente, porque é como se o sujeito do inconsciente, quanto autoridade, ele permanece pulsando e vivo, e é ele que me direciona para o outro. Mas essa expectativa de uma relação igual, imaginária, é esse eu particular que tem que cair. Não é o eu enquanto pessoa. Quando a gente pensa, não sou eu que vou me apagar enquanto pessoa, eu continuo sendo um sujeito. É a expectativa de ver o meu eu no outro. Esse meu eu tem que se apagar para que eu possa receber esse outro. Bom, Mas assim, ele não cita Lacan, eu estou fazendo. Não, mas aí ele localiza a dificuldade do Eros na atualidade. Aí faz bastante sentido, né? Ele traz muitas questões, né? Ele faz assim um apanhado de referências de vai lá em Hegel, né? E isso vai reduzindo a gente, vai provocando a gente alguma coisa, né? Então é sempre legal a gente dialogar com isso e às vezes até se contrapor se for necessário, né? Sim, a gente tem que sempre ter um olhar crítico. A gente já está percebendo que tem algum, né, o que ele está considerando talvez como Eros, tem algumas especificidades, né?
E quando a gente pensa na pulsão de morte, né? E pulsão de vida é a pulsão. E opera como pulsão de morte e pulsão de vida. A pulsão de morte, ela tem essa característica do desligamento, né? Do retorno ao inorgânico. Né? E necessária, né? É necessária. Mas é isso, são essas as inquietações que eu fiquei esse capítulo mesmo. Se alguém quer comentar antes da gente seguir. Não, tá de bom. Aí eu acho que vai virar para você, né? Eu tô com o celular, se vocês quiserem, vocês podem ficar com o computador sem problema. Só que vai ter que desligar o microfone, o alto-falante para arrancar. Mas aí saiu a delas. Eu acho que alguém tem que apresentar para ela. Porque a Lauren estava apresentando, mas eu acho que ela caiu da chamada. Você pode apresentar, Lauren? Isso, tá. O link tá no grupo. Eu vejo vocês. Vou começar, gente. Primeiro, Luana, obrigada por compartilhar. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou a Aline. E a gente vai dar sequência, né, às nossas discussões sobre o livro, nesse momento, da Bell Hooks. E hoje a gente vai tratar de 3 tópicos, 3 aspectos que ela aborda no livro. A gente vai falar sobre a beleza, por dentro e por fora. A gente vai falar sobre a luta de classes e a gente vai falar sobre o feminismo global. É engraçado que, de alguma forma, isso está em tópicos, mas os textos se conversam muito. A gente percebe que existe uma sequência e uma consequência nos tópicos que ela vai abordar. Pode passar, por favor. Para começar, ela vai falar sobre o poder e a potência que existe em desafiar o pensamento sexista que a gente tem e que foi construído ao longo dos anos com relação ao nosso próprio corpo. Então, ela não cita, na verdade, ela escreve uma frase que para mim é muito impactante. Ela diz que todas as mulheres mais jovens ou mais velhas foram socializadas pelo pensamento sexista para acreditar que o nosso valor estava somente na imagem e em ser ou não notada como uma pessoa de boa aparência, principalmente, é claro, por homens. E aí, o começo desse texto, ela diz justamente da potência que o movimento feminista teve em ser disruptivo e entregar e demonstrar para as mulheres que elas não são a sua imagem apenas. E que elas podem, inclusive, perceber a si mesmas de uma forma diferente de como o externo as percebe. Então, permitir que as mulheres enxergassem seus corpos de uma forma amorosa, acolhedora, com estima, fez com que essa banca da imagem sexista de beleza fosse quebrada. Porque chegou no momento que as mulheres começaram a se perceber.
Então, elas percebiam os seus corpos, elas percebiam, olha, isso está funcionando para mim, eu gosto disso. São, na verdade, pessoas que estão me dizendo para não gostar disso. Mas o que essas pessoas têm com relação ao meu corpo? E aí, quando essas mulheres começam a encarar os seus corpos de forma amorosa, com estima, isso faz também com que as mulheres possam deixar de ser subjugadas, de certa forma, e passam a conseguir acolher diferentes imagens, diferentes tipos de beleza. Então, passam a aceitar seus corpos magros, gordos, altos, baixos, brancos, pretos. E a gente consegue enxergar a nossa imagem não como algo que precisa alcançar outra imagem, mas como o que é. E quando isso acontece, a gente também se desvincula das obrigatoriedades relacionadas a um padrão de beleza. Então, quando a gente está muito associado a esse pensamento da imagem da beleza, esse pensamento sexista de beleza, a gente tem uma série de normas de vestuário, de como a gente deve se portar, de como é a mais atraente, como é mais aprazível ou não. Então, a partir do momento que as mulheres amam a si mesmas, não existe a necessidade de você estar dentro dessas normas, que são bastante sufocantes. E é nesse momento que, quando as mulheres param não digamos se importar, mas quando elas deixam essas normas que foram impostas por uma cultura. Quando elas deixam de estar impostas nessa cultura que a ensinou que a beleza tem um padrão, isso faz com que todo o sistema precise se adequar a isso. Porque a gente vive num sistema capitalista. Então, se as mulheres deixam de comprar espartilhos porque eles são incômodos e ninguém quer mais usar, você precisa vender alguma coisa que elas queiram usar. Então, é aí que começa uma mudança que é triste a gente dizer que a mudança aconteceu por conta do dinheiro, mas pelo menos aconteceu uma mudança em prol das mulheres em algum momento. Então, com a recusa do desconforto, a indústria precisa começar a se ajustar ao que as mulheres acabaram impondo. Então, elas se aceitaram que demonstraram que elas queriam, então isso precisou ser adequado. Claro que essa aceitação não foi fácil nem agradável para a indústria, e inclusive a forma de retaliação ao movimento feminista foi pintar as feministas como masculinas, desleixadas e afins, toda a imagem de essa não é a mulher aceita pela sociedade, elas são isso aqui, vocês não querem ser isso aqui, então não pensem como elas. Mas, mesmo com isso, a gente teve grandes avanços na forma com que as mulheres da época, né, no início do movimento, começaram a perceber seus corpos e a si mesmas. Pode deixar aí. Pode voltar, por favor. Quando as mulheres assumem esse olhar de amor próprio e de estima aos seus corpos, a gente tem uma grande revolução e uma grande mudança em todo um sistema. Então, como eu já tinha dito, a indústria passa a mudar e para que possa atendê-la, né? A gente passa a escolher o que nós queremos. Então, as nossas vontades começam a aparecer, né? A emergir. E a gente está livre das expectativas do outro, que é uma das coisas que mais causam sofrimento, que é essa imagem que não é alcançável, que você precisa alcançar mesmo não sendo alcançável e que te sufoca o tempo inteiro. E a gente começa a ter uma evolução a partir do movimento feminista e dessa possibilidade de enxergar os seus corpos de forma amorosa e com estima, que faz com que as mulheres entrem na indústria da beleza para que outras mulheres tenham possibilidade de ter de olhar essa indústria de uma forma que seja também acolhedora e amorosa. Não quer dizer que as mulheres queiram
não sei, deixar os seus adereços. Eu, por exemplo, passei batom para reunião porque eu me acho pálida e porque eu adoro batom. Você não quer usar batom? Beleza. Mas existem mulheres que criaram inúmeros objetos, adereços que também foram confortáveis para as outras mulheres. Então, o interessante do movimento é gerar a possibilidade e não inibir que você use ou obrigatorizar que você use algo. E a gente tem uma grande questão a partir disso, que é a preocupação verdadeira com o bem-estar e a saúde. Então, as mulheres, a partir desse momento, passam a pressionar o sistema de saúde com relação ao cuidado aos corpos. Então, que não fossem feitos procedimentos desnecessários, invasivos. E é engraçado que ela traz que esse é um dos maiores elos de ligação dentro do movimento feminista, que é essa preocupação da mulher com a sua saúde. Então, as preocupações ginecológicas, relacionadas à beleza também, isso faz com que as mulheres se unam, de certa forma. E, por último, que eu considero um dos mais importantes, quando a gente passa a amar os nossos corpos e a aceitá-los e a acolhê-los, a gente passa a acolher o das outras mulheres, a gente entende que existem as diferenças, e a gente também passa a exigir o respeito por esses corpos que são diferentes, mas que estão carregando a nossa existência. Então, eles são dotados de experiência e de muito valor. Ela vai encerrar essa parte do texto falando que, com o tempo, as mulheres se afastaram um pouco dessa luta e como isso foi problemático ao longo do tempo. E a gente percebe os prejuízos de não lutar, porque a gente teve um avanço e uma conquista muito grande, como as que eu tinha citado, e aí quando você para de lutar, parece não, né? O sistema está sempre ao contrário do que a gente está lutando. Então, é óbvio, a gente retrocede. E o que acontece hoje, principalmente, é que a gente percebe que voltou um certo ódio pelos corpos diferentes. A gente se sente desconfortável com quilos, com o nosso rosto. Eu estava pensando enquanto eu lia, durante a pandemia, todo mundo estava fazendo call, né? Ninguém conseguia se ver pessoalmente. Quem fazia live pelo Instagram estava todo mundo de filtro. Ninguém usava outra coisa. E aí, a partir dos filtros, a gente tem vários estudos que eles influenciaram, né, todo esse movimento, as cirurgias estéticas no rosto. Então, a gente teve, após isso, um boom da harmonização facial, porque todo mundo quer sair bem nas fotos e na câmera. Você perde a sua identidade. A gente estava conversando entre amigas. Se eu posso continuar assim, por que eu vou gastar? E a gente tem esse rancor de como nós estamos. Isso é tão desconfortável porque é a sua existência, né? Não tem como você se desvincular dela mesmo que você faça uma cirurgia estética. Ok, você transformou o seu rosto. Cara, se você não gostar, você carrega a transformação, você vai passar a sua vida inteira tentando se transformar em outra coisa. Conceito positivo amoroso, prateleira do amor, sim, vai estar aqui. Exatamente. Essa disposição para estar mais acima e mais para frente na prateleira, né? Você querer ser o padrão que seria o mais visto e mais bem visto, que seria voltar àquela ideia que ela tinha falado bem no início, que é que os nossos corpos definiriam nós como seres, e isso seria a nossa única forma de ser vista. Então, ela encerra dizendo que a crítica à imagem sexista de beleza não é o que traz a mudança por si só. Precisa existir uma discussão constante que seja transgeracional, inclusive, dizendo o porquê que a gente se acolhe, de onde isso vem, quem foi responsável por promover, né? Seria levar a história do movimento adiante e fazer com que a gente tenha a beleza, usar ou não alguma coisa relacionada a ela como possibilidade. Então, é a sua vontade que está ali.
Ninguém está te obrigando a ser a pessoa magra, branca, esguia, que está sempre maquiada, nem a pessoa que é o completo oposto disso. É a sua escolha. A gente apresenta a possibilidade de escolher, e é por isso que a gente luta. E é isso, pelo menos na minha visão, se expande para todas as esferas, e a gente vai continuar falando disso no próximo tema. Pode passar, por favor. Falando de luta de classes, é um tema que dá muito pano para manga, mas ela vai dizer que no início das lutas do movimento feminista, as mulheres que estavam dentro desse movimento começam a perceber diferenças entre si. Então, antes que o debate de raça viesse à tona, que a gente viesse falar sobre o feminismo negro, uma discrepância com relação às mulheres brancas dentro do movimento feminista começou a acontecer. E essa discrepância vinha das mulheres feministas de classe alta com educação e das mulheres brancas feministas que eram da classe trabalhadora e que estavam em outro lugar do que as mulheres brancas de classe alta. É muito doloroso ver que a gente internaliza aprendizados que a gente luta contra. Por exemplo, é o caso de, eu quero ascender socialmente, mas a gente não percebe que essa ascensão, muitas vezes, está pautada justamente em subjugar outras mulheres, outras mães. E a ideia é, eu quero ser mais nessa sociedade, mas a que custo eu estou fazendo isso? Porque eu defendo que as pessoas não deviam ter poder sobre mim. E aí, as mulheres brancas, uma das queixas e das movimentações realizadas dentro do movimento feminista na época era justamente esse desejo e a luta para que as mulheres de classe alta, para que as mulheres pudessem trabalhar. A grande questão as mulheres trabalhavam na época. Muitas mulheres trabalhavam em fábricas em um serviço completamente insalubre, com horas de trabalho absurdas. Muitas meninas trabalhavam nessas mesmas condições. Então, elas estavam lutando para que mulheres pudessem sair desse ambiente doméstico, só que com uma visão da classe alta, da classe que tinha a possibilidade de estar em casa fazendo serviço doméstico. É claro que isso faz com que a gente perceba que a sensação de liberdade, a liberdade, ela existe a partir do seu olhar no mundo. Porque tá livre para as mulheres que tinham a possibilidade de ficar em casa, que não trabalhavam, que eram donas de casa, muito consequentemente por terem seus maridos trabalhando e de alguma forma sustentando financeiramente essa casa a partir da dominação de outras pessoas. E para ela sair desse ambiente é a liberdade, é uma libertação, é uma possibilidade. Porém, para as mulheres que precisavam trabalhar de forma exaustiva, levando inclusive seus filhos para a fábrica para trabalhar também, não é de nenhuma forma libertador essa possibilidade. Só significa que ela está se mantendo nesse sistema que a subjuga, que é doloroso, porque é como se você não visse possibilidade, porque a possibilidade para a mulher rica seria trabalhar. Você trabalha? Isso não acrescentou na sua vida, isso só te mantém numa dinâmica de sofrimento. Então, e aí tratando desse olhar patriarcal e capitalista, mulheres pobres trabalhando não representavam uma ameaça, elas mantinham o sistema funcionando. Elas eram dominadas, o produto que elas produziam era vendido, os capitalistas recebiam os lucros disso, essas mulheres ficavam com uma parte só para não dizerem que era um trabalho escravo, basicamente,
Mas quando a gente fala de outras mulheres, das mulheres brancas e das mulheres ricas, elas estavam muito mais perto, justamente os seus pares seriam homens brancos da classe burguesa dominante. Então, quando essas mulheres tentam lutar por igualdade, significa que esses homens, de certa forma, perderão sua posição de poder. Por quê? Deixa eu tentar exemplificar. Vamos lá. Homens brancos ricos. Temos mulheres brancas ricas, mulheres da classe trabalhadora. Então, se eles estiverem em um patamar, mulheres da classe trabalhadora serão 2, 3 patamares abaixo. Porque para elas ascenderem socialmente, elas precisam sair dessa condição de trabalho extremamente vulnerabilizante, para aí sim poder tentar encontrar um lugar de igualdade. Para as mulheres que já estavam escolarizadas, que já tinham conhecimento acerca deste mundo que estes homens pertenciam, para elas estavam muito mais perto. Então, isso é uma ameaça muito grande ao poder que eles mantêm. Então, o que acontecia, e o que aconteceu, e o que acontece, é que as mulheres que estavam ricas lutando pela posição de trabalhar, de poder ter uma renda, então, de ter uma certa autonomia financeira e social, elas acabaram deixando de perceber o movimento como todo e fechando ele nesse aspecto, então, de o que seria vantajoso para as iguais, então, mulheres brancas ricas de classe média alta. E aí a gente deixaria de assistir a maioria das mulheres, que seriam as mulheres trabalhadoras que estavam já numa condição extremamente subjugante. Isso faz com que a gente mantenha a mesma dinâmica patriarcal, capitalista, e fazendo com que todas as outras mulheres fossem subjugadas, tanto por homens como por mulheres, mantendo esse sistema. A gente tinha falado em reuniões anteriores sobre como essa dinâmica de ascender, de liderar, muitas das vezes está pautada justamente, a gente tende a dizer como apoio, mas às vezes em subjugar mesmo mulheres que são empregadas domésticas, pobres, negras, porque a gente acaba, em prol do que a gente acredita ser um avanço, mantendo um sistema. É um ciclo. Se a gente não olhar sem a nossa visão encabrestada, a gente está mantendo o mesmo sistema. Nada mudou, a não ser a gente alternando quem está em posições de poder. Mulheres continuam sendo subjugadas com isso. E aí, o texto traz uma frase interessante que é assim: a classe é muito mais do que a definição de Marx para o relacionamento com os meios de produção. A classe envolve seu comportamento, seus pressupostos básicos, como você ensinado a se portar, o que você espera de si e dos outros, seu conceito de futuro, como você entende os problemas e os soluciona, como você pensa e age. E acho que tudo que eu já disse reafirma justamente essa frase. Como o nosso lugar, né, esse posicionamento, permite que a gente enxergue o que está próximo ali. Ok, eu consigo almejar uma posição de liderança, mas essa posição mantém um sistema que está subjugando outras mulheres, porque a ideia não é continuar esse sistema, e sim quebrar com ele. Eu vou falar assim, né, principalmente no cenário político que a gente vive. Né, quando os pobres começam a frequentar alguns ambientes e não suportam. E é isso mesmo. É isso mesmo. Tipo assim, começou a viajar demais, você não aqui, né? O que ele está se achando? Né? Então, a questão da consciência de classe ela tem a ver com isso. Essa ascensão social, você pode ter o dinheiro que for, ainda assim você não será pertencente. Não tem, gente, um comentário. Ele é influenciador, ele tem uma personagem, né? Eu não sei agora o nome.
dela, acho que é Rita, que tem um vídeo que ela fala da Barbie, que ela pega a boneca. Sim, ela é falsa. Maravilhosa. Acho que você pode ser Barbie. Ele pega aquelas Barbies genéricas. Sim. Assim, só que quem é Barbie de verdade sabe que você não é. Você nunca será. Então, a consciência de classe tem muito a ver com isso. E ela fala também que é um movimento reformista, não é revolucionário, né? Sim. Você só reforma aqui e ajusta ali para continuar funcionando da mesma forma, mas as bases não mudam. Exato, porque mudar essas bases é fazer uma revolução. A revolução implica em perder privilégios. Sim. É muito importante esse apontamento para a gente pensar não só na questão mais cultural, nesse sentido, mas no impacto que tem na nossa subjetividade, né? Então, não é só que tipo, afeta a saúde mental porque, não sei, está preocupado com as contas. Não, é uma questão mais profunda que isso, né? Que as relações de classe afetam quem a gente é enquanto sujeito, né? Como a gente foi criado, com quais princípios, com quais sonhos. Então, acho que é trazer pensando na nossa questão de saúde mental, né? Aprofundar um pouco esse debate. Bom, o que a Luana falou me fez lembrar de uma discussão que a gente estava tendo em sala um dia, que era um colega apontou que gerava incômodo nele as pessoas da escola acreditarem que a grande solução da vida estava em fazer uma faculdade, passar no concurso público e sobreviver desse concurso público. Eu cresci numa realidade onde fazer um concurso público significa muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. É a solução da sua vida, entendeu? Eu também. É assim, o trunfo assim, de ouro, sabe? Com a defesa de que a gente pode sonhar mais, de que a gente pode. Isso, você consegue ser empreendedor, você consegue fazer muita coisa. Aí o meu comentário foi justamente esse. Cara, quando você está numa situação de pobreza, quando você olha para a sua realidade e o que você vê é mais do mesmo, são pessoas recebendo o mesmo salário e lutando para sobreviver com aquele salário fixo, enquanto o preço do supermercado cresce absurdamente a cada semana, ter um salário garantido no final do mês pode ser o serviço mais monótono, repetitivo. Você garantir que você tem um salário no final do mês, você não vai ser mandado embora e que a sua família vai, de alguma forma, ter um pouco mais de conforto do que ela tem agora, isso é o suprassumo, é o que você enxerga. Porque a gente só consegue enxergar, ok, vou viajar o mundo, vou ser, sei lá, nômade digital e fazer uma coisa super mirabolante, quando você já deu muitos passos à frente. Você já tem, né? Você já tem pontos de largada. Exatamente, a sua largada já está muito em cima. Assim, e eu acho que é justamente isso que acontece quando a gente está falando sobre classe. A gente larga de pontos diferentes na vida. E a gente, dentro do movimento feminista, a gente precisa perceber que a gente também larga de pontos diferentes. Mulheres negras e mulheres brancas largam de pontos diferentes. Né? E possibilitou uma vida digna para tantos brasileiros e brasileiras, é o primeiro ponto que foi ameaçado, o primeiro ponto que foi, e está sendo, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser o desenrolar dessa história. Mas isso fragiliza a base. A base fragilizou. Tem uma tirinha também muito boa, não sei se vocês conhecem, que acho que é Família Santos, os Santos, alguma coisa assim. E fala muito dessa exploração, assim, de como você, na verdade, não muito nada para os homens muito ricos, eles vão ter uma mulher que vai explorar outra mulher, e os homens classe média, eles vão explorar a mulher dele, tá com ele. E aí, essa mulher vai trabalhar fora, vai trabalhar dentro de casa. Mas para eles continua assim, ou eu estou terceirizando que a mulher está explorando, ou a mulher que vive comigo está sendo explorada, Que é a mulher prendada.
Que é a desejável Bela. É a mulher que adoece. Sim. E a gente, inclusive, é ensinada a ser treinada. É provável. É justamente daí que surge, né? É por isso que a gente precisa entender, quando a gente está num movimento tão grande, que a gente precisa olhar realidades diferentes das nossas. Porque olhar apenas para o que é benefício nosso foi justamente o que manteve esse sistema patriarcal funcionando. São homens mantendo seus benefícios a qualquer custo. Se a gente lutar por manter os nossos benefícios a qualquer custo, a gente vai estar fazendo justamente esse... A Liliane tinha falado, eu esqueci. Reformismo, isso. Em vez de uma revolução. Pode passar. E aí eu encerro dizendo justamente isso, né? Para que o movimento seja feminista, seja pelas mulheres, a gente precisa assumir uma postura radical e que esteja disposta a transgredir o que a gente vive hoje. Porque enquanto a gente almeja a manutenção dos nossos privilégios, a manutenção desses benefícios, sem olhar a necessidade das outras mulheres, sem olhar como é a realidade crua, como ela é realmente, o que está acontecendo é que a gente está sustentando um sistema que já está falido, a gente vive essa falência, e que é um sistema falocêntrico, que continua sendo pautado nas masculinidades e no machismo que a gente vivencia a cada dia. Pode passar. E, por fim, ela fecha dizendo o último tópico sobre o feminismo global. E aí é incrível como ele conversa muito com o tema anterior, que é justamente sobre como nós, pessoas ocidentais, acreditamos que nós somos o suprassumo do conhecimento, da reforma, do progresso, e que as mulheres que estão em outras culturas, normalmente orientais, elas precisam ser libertadas, mas essa libertação não é ok, vamos entender essas mulheres. Isso, exatamente. Essa ideia de, cara, nós, mulheres ocidentais, conseguimos o progresso. Elas não lutaram o suficiente para conseguir o progresso delas, então vamos libertá-las. Então, assim, olha como ela mas, assim, eu tanto aí tem uma mulher aqui do meu lado, tá passando, eu não vejo. Sim. Ou até eu mesmo. Ou até, a gente não reconhece as nossas impressões. Eu posso trabalhar. Exatamente. A Luana falou, por isso que eu acho muito importante que ela traz muito. Acho que foi bom para o feminismo se popularizou, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no feminismo muito superficial, porque isso é muito prejudicial das mulheres. Porque com essa ideia neoliberal de que você é o dono da sua própria vida, você pode conquistar, e aí com essa inserção na mulher no mercado de trabalho, e aí, então, isso vai contribuir para a exploração ainda mais da mulher, com uma falsa ideia de liberdade. Na verdade, essa mulher está sendo mais explorada, porque agora ela pode trabalhar fora, então ela trabalha fora ainda, cuida da casa, cuida dos filhos, e ainda explora outras mulheres para ajudá-la nesse sistema de exploração para continuar mantendo os mesmos privilégios. Então, é muito perigoso isso, e aí eu acho muito, muito, muito importante falar de luta de classe, porque não tem como falar de feminismo e não falar de... Isso é tão importante, porque, ó, naquele encontro que eu apresentei, eu trouxe alguns exemplos, né? Exemplos, assim, que eu vivencio. A gente cair nesse lugar do feminismo colonizado. Né? E a gente ficar se detendo em picuinha. Sabe? Tipo assim, nossa, você tá dando essa lembrancinha para menino e para menina no aniversário, e a gente não sabe o custo que foi para aquela mãe, para aquela família, organizar aquela festa, e a gente ainda fica com defeito, sabe? Isso é um feminismo colonizado. Não tem nada a ver com isso. E é a mesma arrogância de olhar para uma mulher de uma cultura árabe e falar que Fala mal do véu.
É a mesma romance de você chegar na festinha da criança com a dessa mulher. Eu sei, né? Uma lembrancinha. Eu uma sei. lembrancinha. Eu sei como as coisas devem ser. E gritando aqui, né? Tipo, mas eu não me discuto nem um jeito a casa dela, né? Tipo, às vezes a gente tem amiga que é mãe e a gente não é. E o que essa mulher passa, assim, você critica mais quando você tá lá na internet dizendo, ah, você não pode dar isso pra criança, não pode fazer isso, mas você nunca se diz que amiga, pelo menos um dia da semana eu vou aí te dar um apoio, ou tipo, ajuda a lavar a roupa, manda pra cá, pra você ter um tempo. Assim, não existe essa solidariedade, mas existe sempre esse apontamento. Nossa, como você faz isso? E a psicologia faz isso com as mães. Não pode dar TV, Não pode bater, não pode se irritar, não pode fazer coisas. Só que não entende que o que leva a mãe a se exaltar, a produzir alguma violência na relação com a criança. Essas partes, Exato. Tipo, voltando um pouquinho na discussão, eu não vou lembrar de quem é a frase, mas tem alguma coisa sobre quando a mulher negra se move, o mundo se move com ela. Né? Porque, tipo, as bases da nossa sociedade funcionam no racismo e na misoginia. Então, quando a gente, usa os nossos recursos para ajudar de uma forma mais básica, no sentido de radical, a gente move a estrutura de uma forma mais geral do que coisas que afetariam só um grupo menor de mulheres, né? Então, porque às vezes pode ser a nossa dor mais específica, mas não significa, mas se a gente vai em questões mais básicas, assim, mais estruturais, a gente está beneficiando todo, né? E causa mais incômodos também, né? Exato. Né? Não é uma coisa que pode ser separada da classe, da raça. Por isso tem a ver com a história, né? Com essa relação histórica nossa. A gente carrega isso, né? É a gente, não tem como desvincular. Principalmente quando a gente está trabalhando na clínica, é muito arrogante da parte dos psicólogos achar que você está tratando um sujeito a partir de um lugar. Tem tanta coisa acontecendo no mundo que, assim, é muito superficial quando a gente quer dizer que, ok, gente, a solução para o mundo é que as mulheres tenham acesso a posições de poder. Cara, quando a gente lutou para ter acesso ao trabalho, o que a gente percebeu, inclusive que a gente falou aqui, é que a gente, na verdade, ampliou um sistema, mesmo trazendo possibilidades, a gente ampliou um sistema que já subjuga as mulheres. A gente fez com que elas fossem duplamente violentadas nesse caso, então no ambiente doméstico e no ambiente do trabalho. É muito legal o que vocês falaram, porque justamente eu tinha esquecido de dizer anteriormente que a Bell Hooks vai falar justamente que a discussão da diferença de classes, das classes, foi justamente o que possibilitou para o movimento feminista falar sobre raça. Porque, se vocês imaginam o burburinho que deu falar sobre classe, imagina o que foi levar isso para falar sobre raça. E aí ela... Volta rapidinho, por favor. E aí ela vai falar justamente disso, né? Que o objetivo do feminismo global é se estender e alcançar lutas globais para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão. E a gente só vai fazer isso entendendo como é a realidade de outras mulheres, sabendo de onde elas partem, possibilitando que elas também tenham voz. Porque enquanto a gente tiver essa ideia de que a gente está libertando pessoas, a gente está mantendo isso. Vamos lá. Ó, o João fala da questão né, de amar o igual. Uhum. Você acabou de falar, não tem a ver com isso. Alguma coisa tem que morrer em mim. Eu tenho que abrir espaço para esse outro. Quer dizer, eu vou libertar você. É o igual, né? É o igual, eu entendo tudo sua vida. Eu sei o que está acontecendo, né? Não é? Aí, é isso, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, você sabe. Sim. Então, algo em mim tem que morrer necessariamente. Eu preciso de você para minha libertação também. Uhum. Né? Aí é o Eros, né? Aí essa ligação. Realmente. E você falou das posições de poder, e eu lembro desse ano de eleição, né? E aí
esse mundo de feminismo superficial, reformista na internet, que vai ser temos que votar em mulheres porque tem que ocupar as posições de poder, beleza, temos. Mas aí se usou disso para fazer campanhas para mulheres que são claramente contra os direitos das mulheres. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, mulheres que votaram em pautas contra o aborto, contra... Gente, nós temos que cair numa cilada nessa pandemia. A gente vai ser um pouco. Cair numa cilada, porque tem a ver com esse movimento político que já estava acontecendo. E na pandemia as escolas fecharam, né? Aí me convidaram para fazer uma live. E assim, a propaganda estava assim, muito coerente com o meu posicionamento, né? Com aquilo que eu penso. Quando eu estava na live, eu percebi que era um movimento de empresárias que queriam que as escolas voltassem a todo custo. Nossa! E eu lá defendendo as professoras. Porque as mães não aguentavam mais de casa, porque elas estavam se cortando, porque elas estavam enlouquecendo. E a pandemia também não mudou nada para os homens. E aí a mãe agora acumulou na somando do trabalho. Ninguém sensível à realidade dos professores, né? E aí eu bato na tecla, a gente tem que valorizar essa classe, a gente tem que valorizar a instituição escolar, olha como está fazendo falta. E a minha live durou 15 minutos. Aí veio uma outra psicóloga, né, uma outra linha. com posicionamento. A live durou 50 minutos. Entendemos. Exato. Porque isso está acontecendo mesmo, né? Quer dizer, a coisa, as pessoas se identificam com esses jargões. E a penetração vai ficando cada vez mais difícil de ideias revolucionárias. E aí a gente vê também a quem está atendendo novamente, né? Porque assim, essa mãe pobre, trabalhadora, ela sempre deixou os filhos assim, sozinhos com um filho maior. Então, assim, ela resolveu, assim, é o que dava. E essa mulher de classe média, não, ela tinha ali todo um aparato, uma escola, uma creche, uma As próprias outras mulheres que tiveram que deixar seus filhos sozinhos. Isso, as mulheres que deixaram seus filhos sozinhos, aí tem aula de inglês, tem aula de dança. Então a criança estava totalmente ocupada. E aí é como se o movimento se voltasse todo para atender a essa demanda. Aí a outra continua deixando o filho dela. Olha, vocês chegaram. A gente não, eu falei, estão trocando a gente grita agora. Isso, né? E esse livro da Bell Hooks é nesse ponto. Ela consegue trazer esse ponto para a gente E aí, mais uma vez, somos nós. E aí, também como uma forma de dar algumas migalhas em forma de direitos para dar uma acalmada no movimento. É justamente isso que acontece quando a gente falou de classe anteriormente, né? Dar a possibilidade de trabalhar para as mulheres brancas e ricas era uma forma de manter todo o sistema funcionando e calar o que elas estavam pedindo. Então, a gente não fazia o movimento andar, a gente deixava essas mulheres numa bolha que tinha a possibilidade, deixava tudo funcionando. Capitalismo. Exatamente. Ainda é imenso capitalismo. Era mais força de trabalho. Por que esse monte de Mais barato, esse monte de propaganda né, das redes sociais, esses drops, né, que você mencionou? É isso, ela está alimentando o capitalismo. Neoliberal. Eu só sei que eu acho que a gente tem que se juntar com os baianos, entendeu? Eles têm uma rede de atendimento lá, tipo, genial. Vocês sabem que eles têm na Federal da Bahia um curso de graduação em gênero, né? Curso de graduação em gênero na Federal da Bahia. Existem várias áreas, né? Inclusão dos alunos, Sim, sim. Eles são muito incríveis. Eu estava em reunião com a prefeitura de lá agora. A PM, a prefeitura. É um esquema de atendimento. Primeiro lugar que eu vejo, parece que a mulher está no centro da coisa. E que aí, quando a mulher está no centro do debate, os homens são obrigados a se movimentar. Eles não ficam fora do debate, porque
Se ela está no centro da questão, você deixa de falar em assistência, você está falando em enfrentamento. E se você está falando em enfrentamento, você tem que chamar o autor do negócio para conversar. Então, né? Deixa eu tentar arrumar uma palavra. Responsabilizar. Mais do que responsabilizar. Esses dias eu estava estudando o CID-10, por conta de uma outra questão. Estava lá nos transtornos F. Estava até conversando com uma amiga minha, estava falando de você, lá da história da foraclusão, enfim. E tal qual a Bell Hooks fala no The Change, eu ainda tenho esperança que o machismo vai ser considerado uma psicopatia. Porque o funcionamento... Se a gente pegar Ferenc, né? Ferenc já dá elementos para pensar. A gente tem que escrever isso, cara. A gente tem que escrever isso. A gente tem que escrever. Tem que ser a gente a escrever isso, é isso que eu quero dizer. No sentido mais estrito, assim, explicando como que seria o processo. Porque a gente já tem, sim. Mas mais do que isso, né? Essa coisa a realidade com a mulher é uma outra coisa. É uma outra realidade. Né? Não sei, não consigo pensar assim exatamente, mas a gente tinha que parar para estudar isso, porque a relação do homem com o resto do mundo não é preditor, não é indicativo da relação dele com a mulher. Não adianta, você não vai saber se o cara é legal se você olhar para a relação dele com os amigos, dele com a família, nem dele com a mãe. Na relação amorosa, ele é uma pessoa particular. Não tem exatamente relação com o resto. Sim. Uma coisa interessante que eu tenho pensado, que é uma coerência entre essas autoras. A gente estudou no semestre anterior a Federici, né? Sim. E a Federici, assim como a Bell Hooks, e assim como outras, elas têm uma coerência, né? E elas não desassociam a questão da classe, a questão da raça e a questão histórica. A Federici, ela vai nesse ponto da acumulação primitiva. E da apropriação até do saber das mulheres. Lembra lá no Caliban e a Bruxa, né, que ela trata dessa questão, né, quando o capitalismo está ali primitivo, nascente, mas o que beneficia, o que possibilita esse capitalismo, né? É todo o processo cultural que já vinha ocorrendo, mas que definitivamente infantiliza as mulheres, né? Infantiliza no sentido de incapacita. Desapropria o saber, que era um saber histórico, era um saber social, havia... A Gerda também fala isso, né? O livro dela é isso, a criação do patriarcado. Então tem uma coerência, tem. Né? Essas autoras todas... Ela existe. Ela é qualificada. Ai, ela é qualificada, Existe uma coerência, existe uma apropriação, e é isso, né, cara? Enquanto a gente vê em tudo essa desapropriação da mulher, como quando a gente está falando, por exemplo, da mulher vítima de violência, cara, dificilmente eu saio de qualquer reunião, trabalho e tal, sem um processo de náusea. Tem processo de náusea. De tão gritante que é a forma como tratam uma mulher vítima de violência. É como se ela fosse uma doente terminal. Ou pior que isso, entende? Não consigo nem explicar, ainda não consegui trazer para o léxico o mal-estar que eu tenho quando a gente está falando dessas mulheres. Porque é infantilização, isso que está me lembrando, odeio essa palavra, mas é um desempoderamento total. É uma coitada, a mulher vítima de violência, ela é uma coitada, ela não tem mais direito à voz, né? Fora daquele lugar de mulher vítima de violência. Fora daquele estigma de mulher vítima de violência. É muito louco. Assim, a forma como o equipamento, o Estado fala sobre a mulher vítima de violência. E ela é uma coitada que vai precisar ser cuidada por alguém, porque a ideia não é promover a autonomia dela, não. Né? A narrativa que existe sobre ela, por exemplo, da saúde do judiciário mais, é uma narrativa de coitadizar, sabe? Não é como vamos construir elementos para que essa mulher se reorganize
e vire uma deusa, uma rainha. Não. É sempre dentro da perspectiva da coitada. Como se ela ter sido vítima de violência fosse culpa dela mesma, e como se ela nunca fosse conseguir sair daquela situação. Ela sempre vai ficar presa naquilo ali. E às vezes até vai mesmo, porque é do jeito que ela é tratada, como idiota. A mulher é tratada como idiota, gente, dentro da assistência. Eu falei isso numa reunião semana passada, pessoal. Eu falei na Secretaria Nacional de Proteção às Mulheres. Eu não tenho medo, né, mesmo? Eu sou muito louca. Falei, gente, a rede inteira trata a mulher que é vítima de violência como um imbecil. Se eu for vítima de violência, eu vou ser tratada como um imbecil. Se eu for vítima de violência a gente é todo dia, é tudo, mas se eu for vítima de uma violência de um parceiro, se eu apanhar de um parceiro, eu vou entrar na rede e vou ser tratada como idiota. É isso. Você deixa de ser, entende? Eu vou deixar de ser a professora doutora Carla Antloga, psicóloga, pesquisadora do trabalho feminino, e vou virar uma mulher vítima de violência. E aí, nesse buraco, mulher vítima de violência, só tem o que está disponível ali. Entendem de onde vem meu nojo? Você não vai ser mais nada. Você vai ser a mulher que apanhou do marido. É podre, horrível, mas é tenso. Podem continuar vivendo. A gente tinha encerrado, né? Sim. Vamos escrever esse artigo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Da misoginia como uma... O machismo, é o Russo fala do machismo. Eu acho que é mais amplo do que a misoginia. Mas isso não tem um perigo assim, de levar para uma desresponsabilização? Eu acho que as pessoas são não responsáveis pela psicopatologia que as acomete. Mas é uma outra perspectiva. Não acho que a pessoa... E veja, já é tratado assim. Sim, Porque o cara que é violento, ele já é vítima de alguma coisa. Ele já é desculpado por alguma coisa. Você não concorda? Não, mas eu não sei, tipo assim, não, mas ele fez isso porque ele é doente. Entendeu? Mas se ele é doente, tem tratamento, ele vai ser obrigado a se submeter. É um outro lado, eu estou problematizando. Sim. Se ele é machista, ele pode ser. Parece que é, tipo assim... como se ele fosse culpar a pessoa, sabe? Mas se ele ser machista também não é culpa dele. E ele nem é obrigado a fazer nada com isso. Porque tem muitos caras que ainda batem na mesa e falam, eu sou machista mesmo. Você não vai ver um cara bater na mesa e falar, eu sou esquizofrênico mesmo, por exemplo, sabe? Eu não sei, eu acho que quando você... Mas eu vou dar um jeito de ler de novo essa parte do livro da Bell Hooks para poder reproduzir os argumentos dela. São argumentos muito consistentes, assim, me levam a pensar muito nisso. Mas, para além de transformar em doente, eu realmente acho que tem traços de psicopatia no negócio. Porque ele abre uma realidade paralela no tratamento com a mulher. Uma vez eu escutei de um parceiro a seguinte coisa. Ele era bem violentinho, assim. Tô dizendo violentinho porque não bateu na cara, mas aquelas microviolências que vão, sabe? Que vão desde emburrar e ficar sem falar com você, até vai te entregar a chave do carro pra você dirigir, que tá bêbado e joga a chave no chão, por exemplo. E aí, um dia a gente estava numa conversa. Ai, meu Deus do céu. E eu assim... E eu tentando ser, sabe, pedagógica. Olha, eu gostava muito dele. Tentando ser pedagógica. Olha, você não pode, por isso. Então, vamos fazer o seguinte. Quando eu estiver chegando, me aproximando do lugar em que eu fico violenta, eu vou te avisar, olha, eu vou ficar violenta. Depois que eu tive uma crise de riso, nervoso, lógico. Aí eu... Entendeu? Ele não consegue compreender que ele não pode ser violento com a gente. Ele sabe que ele não pode chutar um cachorro. Ele sabe que ele não pode bater numa criança. Ele sabe que ele não pode fazer um monte de coisa. Mas eu vou te avisar quando eu for ficar violenta. Já vi essa perspectiva de ter um direito natural sobre a mulher, né? Tipo, Sim. você pergunta por que você bateu nela? Para ensinar ela, só que ela não sei lá. Tipo assim, não é um sujeito que não sabe que tem... Eu tenho que ensinar, eu tenho que dizer como é. Ele não bateria num idoso, ele não faria isso. Ele não seria violento com um animal, com um bichinho, né? Não seria. Mas com a mulher é muito específico. É isso que eu falo. Não tem parâmetro quando você está falando de relacionamento heterossexual, sabe?
Não dá para você olhar para o cara e achar que quem ele é com qualquer... Ah, o pessoal fala, é só olhar como ele se relaciona com a mãe. Não há evidências. Eu sou de fazer uma pesquisa ampla sobre isso. Não há evidências. Não há. Acho que ele ser um bom filho significa que ele vai ser um cara que vai... Significa que existe correlação positiva. Eu acho que não. É esporádico, pode acontecer. Mas não sei se tem correlação positiva. Correlacionamento, sabe? Estatística. Vamos então, gente? Bom, então, né, eu fiquei ausente a maior parte do tempo aqui hoje. O que significa que eu não faço falta nenhuma, porque a reunião aconteceu belamente, eu tenho certeza. Para quem está assistindo agora no YouTube, muito obrigada pela audiência. E para quem está aí do outro lado, Luana, Marina, Rayane, quem está aqui também. Luana está aqui. Todo mundo aqui também, menos a Marina, que está lá. Maria Eduarda, um beijo, gente. Bom ver vocês.